Fala galerinha do terceirão e pré-vestibular do Colégio Prisma. Hoje a aula é sobre reflexão da luz e espelhos planos. Interessantíssima essa aula, hein? O que é interessante aqui é que um espelho plano ele é um objeto refletor, então nós temos que lembrar das duas leis da reflexão. A primeira lei, não tem fórmula nem nada, mas a gente tem que saber que o raio incidente, que é esse cara aqui, o raio refletido, que é esse outro cara aqui, e a normal, que é uma linha imaginária, que ela faz 90 graus com a superfície, os três estão contidos no mesmo plano, ou seja, são coplanares. Já a segunda lei também tem a ver com isso, tem a ver com esses ângulos aqui, ó, do raio incidente e do raio refletido com a normal. A segunda lei diz que eles são iguais. Então, por exemplo, se aqui fosse 30 graus, aqui também seria. Olha que interessante. Barbada, galera, barbada. Já sobre o espelho, a primeira coisa que a gente tem que saber em si mesmo é a imagem, né? As características da imagem. Nós temos 4 características aí. Ela é uma imagem virtual porque ela se dá pelo prolongamento dos raios refletidos. Imagens reais em espelho plano não tem. Imagem real a gente só vai ver no espelho côncavo mais tarde, na lente convergente também. Ela é uma imagem direita, ela não é vista de ponta cabeça, mas ela é uma imagem reversa, ela troca o lado direito pelo lado esquerdo. Olha que interessante. Ela é uma imagem também simétrica, ela tem a mesma altura do objeto, e ela também está à mesma distância da linha do espelho. Uma coisa importante é que unindo reversa e simétrica eu tenho uma palavra só, que eles usam muito nos exercícios. A palavra dita enantiomorfa. Enantiomorfa quer dizer que ela tem a mesma simetria, só que ela troca de lado. Então ela junta essas duas palavras em uma só. Olha que interessante. Coisa importante também no espelho plano, a segunda coisa importante, né, é o campo visual, de como determinar o campo de visão de um observador. Então eu coloquei aqui um observador O, os pontos objeto A, B e C, eu quero saber quais pontos objetos que ele consegue ver a imagem, ou seja, quais objetos que estarão nesse campo visual, essas imagens estarão nesse campo visual. Bom, para fazer isso, basta você achar a imagem do observador e tracejar pontilhados entre a parte inferior e superior do espelho. Então, por exemplo, está aqui a distância, aqui está a distância. Eu chamei de olhinha aqui a imagem. Por que é a mesma distância? Como falei, é simétrica, então tem a mesma distância do objeto à linha do espelho e da imagem à linha do espelho. Lembrando que esses 3 risquinhos quer dizer a parte de dentro do espelho, onde a imagem é formada, quando ela é virtual. Aí você traceja para cima e traceja para baixo. Bom, por exemplo, o A e o B estão entre os tracejados que você fez, só que o ponto C não está. Então o A e B estão no campo visual do observador O e o C não. Facinho, galera, muito facinho. Outra coisa importante, propriedade aqui, se eu tiver 2 espelhos planos, eu quero encontrar o número de imagens entre esses 2 espelhos planos. Para encontrar isso, eu tenho que usar uma fórmula, que diz que o número de imagens é 360 graus, que é o máximo que os 2 espelhos podem gerar um em relação ao outro, sobre alfa. Alfa é o ângulo entre os 2 espelhos planos, menos 1. Por exemplo, se o ângulo é 90 graus entre os 2 espelhos, se ia fazer 360 dividido por 90, dá 4. 4 menos 1, eu teria 3 imagens. E aí que vem uma malandragem. Às vezes nos exercícios ele pergunta quais imagens são enantiomorfas. Para saber isso, basta você contar, né, os números ímpares que dão no resultado do N. Então, por exemplo, se eu der um número 13, então vamos lá, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ou seja, dessas 13 imagens, 7 são enantiomorfas. Olha que legal, 7 vão trocar de lado. As outras, nesse caso, não irão trocar. Nesse caso, as outras 6. Beleza? Agora não está aqui no quadro, mas eu queria comentar sobre translação e rotação de espelhos. Isso são bem fáceis também. Na translação, ele vai querer saber a nova distância da imagem em relação ao objeto. Quando o espelho ele transladar, ele se movimentar, para saber essa nova distância da imagem, basta eu dobrar a distância de translação, que ele vai dar no exercício. Já agora, na rotação, ele vai perguntar o ângulo do raio refletido que rotacionou em relação à rotação do espelho. Então, por exemplo, se eu tenho lá um espelho paralelo ao solo, ele rotacionou 30 graus, quer dizer que o raio refletido vai gerar 60 graus. Se a imagem o objeto estava a 10 metros, beleza? Mas daí o espelho andou 3 metros, a nova imagem ela vai andar 6 metros em relação à sua posição inicial. Cara, é só fazer o dobro nos 2 casos, não tem erro. Beleza?
Mais uma diquinha para não esquecer aí. Às vezes ele pergunta, em alguns exercícios, o tamanho mínimo que você deve ter, construir um espelho, para você ver uma imagem dos pés à cabeça. Cara, muito fácil. Para você determinar isso, basta você pegar a altura dos pés à cabeça da pessoa e dividir por 2. Ah, professor, mas eu vi num exercício que ele também perguntava a distância da borda inferior do espelho ao solo. Também é fácil. Para achar essa distância da borda inferior ao solo, basta você pegar a distância dos olhos, que ele também vai dar no exercício, da pessoa, e dividir por 2. Então, por exemplo, se eu quero o tamanho mínimo do espelho que vai ser construído na parede, pega a altura da pessoa e divide por 2. Se ele quiser a distância da borda inferior do espelho, ou seja, da parte de baixo do espelho ao solo, pega a distância, nesse caso a altura dos olhos ao solo, seria a distância dos olhos ao solo, e divide por 2. Ou seja, os dois vai ter que dividir por 2. Bem facinho, espelho plano é uma coisinha tranquila, você não vai errar. Beleza? Uma boa aula aí, um bom estudo para vocês e uma boa quarentena. Até lá!